Se você tem mais de 35 anos e está pensando em engravidar, os próximos minutos desse vídeo vão mudar tudo o que você sabe em relação à fertilidade. E eu vou contar tudo na real, sem filtro. Você já ouviu falar que mulheres depois dos 35 anos têm uma queda da fertilidade e cai como um penhasco? Nossa, doutor Pedro, mas então aí eu não vou poder engravidar. Você vai poder sim, e nesse vídeo eu vou abordar 4 tópicos. O primeiro, por que 35 anos é o ponto da virada? 2, os riscos reais de engravidar após os 35 anos. 3. Prevenção e preparação para você conseguir engravidar. E 4. Histórias reais do consultório que pacientes conseguiram engravidar. Eu sou o Dr. Pedro Caron, sejam bem-vindas ao meu canal sobre saúde da mulher. E meninas, vamos começar com uma realidade nua e crua. A fertilidade da mulher não é uma linha reta. Por mais que você pense que tudo vai reto, tudo acontece de uma maneira linear, não é assim. Ela não cai gradualmente na mulher. Tá, mas como assim, Dr. Pedro? O que você quer dizer? Eu quero dizer que a fertilidade da mulher vai caindo gradualmente ao longo da vida. E isso fica mais proeminente, mais evidente depois dos 35 anos. Ah, por quê, doutor Pedro? Porque todos os estudos do mundo, meninas, mostram que a qualidade do óvulo da mulher começa a cair mais drasticamente depois dos 35 anos de idade. Como assim? Vou ilustrar de uma maneira bem lúdica para vocês. Se a gente fosse dar nota para os óvulos, o teu óvulo com 20 anos de idade, ele tem uma nota 10, tá bom? Ótimo, nossa, doutor, passa por média, com certeza, meninas. E quando você tem 35 anos de idade, o teu óvulo tem nota 9,5. Nossa, doutor, mas não mudou muito. Claro, meninas, porque não muda muito dos 20 para os 35. Agora, depois dos 35 anos, essa nota começa a cair gradualmente e não em pequenas porcentagens. E é aí que começa a dificuldade para engravidar, porque além da qualidade do óvulo começar a cair, a tua reserva ovariana, que é a quantidade de óvulos que você tem por mês, também começa a cair gradualmente. Em vez de você ter 20, 30 óvulos disponíveis por mês, você começa a ter 5, 4, e essa baixa reserva também pode estar associada a você não conseguir engravidar. Ah, mas doutor Pedro, então você está falando que não tem como engravidar? Meninas, é possível sim, existem vários casos, como eu vou comentar aqui nesse vídeo, de mulheres que engravidaram depois dos 35 anos. Inclusive, comenta aqui se você conhece alguém. Tenho certeza que você deve conhecer pelo menos uma outra pessoa. Mas é importante você se preparar para ter a maior chance possível de conseguir engravidar nessa idade. Agora vamos falar dos riscos reais, sem alarmismo, do que pode acontecer quando você engravida depois dos 35 anos. Primeiro ponto, síndromes. A síndrome de Down, ela acontece de uma para cada 1.500 gestações numa mulher de 20 anos. Numa mulher de 36 anos ou mais, síndrome de Down acomete uma a cada 350 pacientes. Então já dá uma diminuída aí e aumenta a incidência dessa síndrome. Aos 45 anos, uma a cada 30 gestações que acontecem pode ter uma criança com síndrome de Down. Então você vê que à medida que o óvulo envelhece, aumenta as chances de síndrome, porque ele não consegue fazer as divisões celulares adequadamente. E não só falando de Down, pode ser síndrome de Turner, Patau, Klinefelter, todas as outras síndromes estão associadas a aparecerem mais depois dos 35 anos, muito mais próximo dos 40, 41, 42 anos, por questão de diminuição de qualidade do óvulo e do sêmen propriamente dito. Não é só o óvulo culpado, tá bom, meninas? Falando um pouco agora dos riscos obstétricos. Mulheres com mais de 35 anos têm mais propensão a ter diabetes gestacional? Resposta: claro que sim, meninas. A sensibilidade à insulina fica diminuída e, com isso, a mulher tem uma tendência a ter uma resistência maior e, consequentemente, ter uma diabetes gestacional, que pode ser manejada. Ah, doutor, eu vou ter diabetes gestacional, não posso ter filho? Pode sim. Com controle de destro, glicemia, dieta, atividade física, você consegue controlar a doença. Outro ponto importante que tem que ser detectado e controlado precocemente é a hipertensão gestacional. Você faz exames, faz o controle da tua pressão, inicia a medicação. Muitas vezes é indicado usar medicamentos preventivos, como o cálcio, que agora é usado na gestação, e também AS em caso de risco aumentado de pré-eclâmpsia, que em mulheres mais velhas pode acontecer de ter, que é não só o aumento da pressão, mas associado a trabalho de parto prematuro, problema de convulsão na mãe, pico pressórico, AVC, problema de discrasia sanguínea, ou seja, alterações tromboembólicas na mãe. Então,
Pré-eclâmpsia é uma complicação grave, rara, mas que aumenta a sua incidência com a idade materna. Então, são eventos que, sim, perigosos, diabetes e pré-eclâmpsia, mas que com controle adequado, profilaxia adequada, medicamento adequado e acompanhamento obstétrico, fica tudo bem. E não podemos deixar de lembrar, meninas, que aumenta o risco de perda gestacional à medida que começa a subir a idade da mulher, ou seja, aumenta as chances de abortamento pela baixa qualidade do óvulo. Ok? Então, gravem uma coisa, meninas. O risco não é engravidar após os 35 anos, é você engravidar depois dos 35 e não ter um acompanhamento médico adequado. Agora, vamos falar do que você pode fazer. Doutor, tá bom, eu tenho 35 anos e eu preciso engravidar. E aí? Não vou engravidar porque não? Vamos seguir esse sonho para você conseguir engravidar. Essa é a meta. Então, o que você tem que fazer? De primeira, meninas, antes de começar a tentar ácido fólico ou metilfolato. Qual que é a diferença? Ácido fólico é a forma não ativa, metilfolato é a forma ativa. Para quê? Para quando você conseguir engravidar, evitar a chance de ter mais malformações do teu embrião, então, ele ser bem formado, não ter problema nos olhos, na questão do cérebro, fechamento do tubo neural, então, evitar complicações como espinha bífida, tudo isso está associado com suplementação de ácido fólico e metilfolato. Doutor, qual que é a dose? Pelo menos 400 a 800 microgramas, tá? Por dia que você deve suplementar. De ácido fólico, até em alguns casos 5 miligramas de ácido fólico diário. Tá, doutor. Outros exames que seriam importantes. É importante você fazer a tua bateria de exames de ISTs para saber que você não tem nada ou nenhuma TORCHES, que são aquelas doenças que podem ter alguma alteração congênita. Então, eu pediria HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, toxoplasmose, citomegalovírus e rubéola. Esses exames são essenciais que você tenha antes de tentar para você saber se você está clinicamente adequado. Vale a pena também, meninas, avaliar a tua reserva ovariana. Então, dosar teu FSH e teu antimileriano para saber quantos óvulos ainda restam para você e se você está correndo muito contra o tempo ou se você pode ir com um pouco mais de calma. E eu ainda de quebra pediria um ultrassom transvaginal para ver que está tudo certo com o teu útero, com os teus ovários e com as tuas trompas do que se pode analisar nesse exame. Além de tudo isso, que são aqueles exames que a gente consegue fazer, existem aqueles fatores modificáveis que são essenciais para você ter uma qualidade de vida e uma gestação adequada. Quais são esses fatores? Bom, dieta e atividade física. Então, uma dieta anti-inflamatória com antioxidantes que não oxide, ou seja, muito morango, mirtilo, framboesa, tomar bastante água, 2, 3 litros, evitar alimentos ultraprocessados que podem sim aumentar a tua inflamação e dificultar você para ter uma qualidade boa do teu óvulo e assim conseguir engravidar. Comer proteína, frutas, não esquecer de se manter ativa, você não precisa virar um super atleta, mas pelo menos fazer atividade física umas 3, 4 vezes na semana, 30, 40 minutos, tá? Tudo isso ajuda a melhorar a tua fertilidade, ao teu ciclo menstrual estar regular, você ovular e chegar no nosso baby. Fechou? E não podemos esquecer, antes de ir para o tópico mais importante, que são as histórias, que você tem que manejar teu estresse. Doutor Pedro, eu sou muito estressado, eu dormi mal, não sei o quê. Meninas, dormir bem e ter uma rotina saudável diminui o cortisol no corpo e com isso tem menos resistência à insulina, você troca os nutrientes melhor, ovula da forma adequada e controla o teu ciclo menstrual. Então não fique estressada. Fechou? Vamos seguir aqui agora para o quarto tópico, que são as histórias. Eu vou contar para vocês 3 histórias rápidas do meu consultório que aconteceu com mulheres de verdade que conseguiram engravidar. E vocês vão entender que é possível engravidar, sim, não só depois dos 35, como depois dos 40 anos. A primeira história é de um casal em que a paciente tinha 42 anos e o marido 43, tentando ter relação e gravidez espontânea por 2 anos seguidos e nada de achar, nada de acertar. E aí, o que eles fizeram? Vieram a mim para a gente fazer um controle de ovulação. Então, basicamente, fazer tudo isso que eu falei para vocês, reduzir estresse, ela não dormia bem à noite e fizemos todo esse geral no casal e começamos um tratamento de controle de ovulação. Basicamente, fazer eco até a época do casal ter relação e falar, casal, tenho relação nessa data que vocês têm chance de engravidar. Acredite, se quiser, em 2 ciclos de tentativa só de controle de ovulação, então sem remédio, sem nada, esse casal engravidou. Aos 42 anos, doutor Pedro. Sério? Sim, pessoal, bem depois.
dos 35 anos. E detalhe, quando o bebê nasceu, super normalzinho, bonitinho, sem nenhuma alteração. Então tá aí um primeiro caso para vocês entenderem que acontece. 2. Teve uma mulher de 40 anos que o marido de 37 anos, por uso de anabolizantes, não tinha uma quantidade muito alta de espermatozoides. Eu indiquei para o casal inseminação intrauterina. Esse casal aceitou a inseminação intrauterina e, na primeira tentativa que eles fizeram a inseminação, eles não conseguiram beta positivo, mas na segunda tentativa que foi feita a inseminação intrauterina, esse beta veio. E detalhe, quando esse bebê nasceu, super normal, sem alteração, pré-natal tranquilo, não teve pré-eclâmpsia, não teve diabetes gestacional. Então, pode acontecer, é possível sim. E o terceiro caso, esse aí, é o mais interessante para mim. Uma mulher de 43 anos de idade e o marido com 45, tá? Realizaram um procedimento de fertilização in vitro, tá? E não conseguiram engravidar na primeira. Tentaram a segunda vez. Não conseguiram engravidar. Doutor, o que é a fertilização in vitro? É quando você coleta os óvulos da mulher, coleta o sêmen do homem, faz o embrião no laboratório e depois transfere para dentro do útero da mulher. Só para contextualizar para vocês. E aí, doutor Pedro? Então, aí, depois de 3 tentativas, tá? Eles conseguiram o beta positivo. E detalhe, fez uma biópsia do embrião, viu que o embrião era geneticamente normal e foi transferido com uma gestação bonita, o bebê nasceu bem, tudo certinho. Mas por que eu contei essas 3 histórias assim, meninas, para vocês? Porque o que tem de comum nessas 3 histórias? São mulheres fortes, guerreiras e determinadas que nunca desistiram da sua gestação e do seu sonho. Então, a mensagem que eu passo para vocês desse vídeo, meninas, é: se você tem o sonho de maternidade, se você quer ser mãe, não desista, porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar like no canal, se inscrever, toca o sininho também para receber notificações e não se esquece que eu faço as lives do Perguntas Absurdas da Internet toda semana aqui com o Dr. Pedro Caron. Então, um beijo e abraço a todas, se cuidem, até o próximo vídeo.